Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo na paz. Estamos aqui hoje para refletir mais uma vez juntos, continuar lendo e refletindo o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 14, acabamos de encerrar o bloco de parábolas que veio aí do capítulo 13 de Jesus. E aqui agora nós vamos para uma história de João Batista e vemos a morte de João Batista. Se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar o vídeo, contribuindo assim com o anúncio para espalhar o Evangelho. Vamos juntos para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler Mateus, capítulo 14, do versículo 1 até o 12. Vamos lá. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: "Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele." Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, e por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: "Você não tem o direito de viver com ela." Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como um profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." E o rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça dele foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram anunciar isso a Jesus. Nós acabamos de ouvir várias parábolas de Jesus falando por isso, ensinando aos discípulos sobre as parábolas. E aqui o autor foi falar sobre um acontecimento na vida de Herodes, que era o governante ali da época, da região, em que pouco tempo antes Jesus tinha encontrado João Batista, ou seja, João Batista estava vivo, e aí com os milagres de Jesus, Herodes disse que era João Batista, tinha ressuscitado, e nós nem sabíamos que João tinha morrido. E aqui ele conta de como foi a história de João Batista ter sido morto. E nós vamos refletir aqui no foco e a ênfase de as consequências do pecado. E o contexto aqui é, essa história de Herodes, o tetrarca, que era o governante ali da época e do tempo, e ele teve um desejo pela sua cunhada, Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e praticou essa imoralidade sexual aí, e João o confrontou. João foi e denunciou o seu pecado. E aí ele e Herodias tinham um profundo desejo de matar João, porque ele estava apontando o pecado deles, mas eles tinham medo, porque o povo reconhecia que João era um profeta, e eles tinham medo do povo se voltar contra eles. E nós vamos falar aqui sobre essa consequência do pecado. E a maior consequência do pecado é a morte, como a Bíblia mesmo nos diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E essa morte é a separação de Deus, Mas o que é essa morte? Ou, na verdade, o que significa esse pecado? E a palavra original para pecado, o significado original da palavra pecado é errar o alvo. É como aquele que vai numa direção sem conhecer a Deus, ou em direção dos que não conhecem a Deus. E eu gostaria de ler com vocês aqui duas citações da Bíblia falando um pouco sobre esse pecado. Nós vamos ler 1 João 2,15 e Gálatas 5, 19 e 21. 17. Diz assim: "Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, e desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre." Vamos em Gálatas 5, 21. Diz assim, 19.
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E aqui nós vemos claramente as consequências desse pecado, de ter errado o alvo, de viver como quem não conhece a Deus. E nós vemos aqui os desejos profundos que levaram Herodes a fazer tamanha crueldade e humilhação com João Batista, um profeta reconhecido pelo povo. Certamente, o tetrarca demonstrou para nós a consequência do pecado. Um profundo desejo egoísta em seu coração fez com que ele tivesse uma atitude de tamanha crueldade. E a avaliação e a reflexão que nós devemos fazer hoje é essa: o que os nossos desejos e as nossas motivações têm nos levado a fazer. E certamente o pecado habita em nosso coração, mas nós não podemos deixar nos dominarmos pelos nossos desejos egoístas, maus, corrompidos, que geram cobiça, imoralidade sexual, arrogância, orgulho e todas as consequências disso, como nós lemos em Gálatas 5:23, em Gálatas 5:19. E é isso que acontece quando o pecado domina o nosso coração. E a consequência disso é a morte. Nós erramos o alvo, nós não vamos em direção a Deus. Nós não fazemos aquilo que fomos criados por Deus para fazer, que é segui-lo e viver a tua vontade. E assim morremos porque estamos distantes dele. Longe dele não existe vida, há apenas a morte. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, que você lesse, pensasse sobre as consequências do pecado, avaliasse a sua própria vida. Porque o pecado habita em nós. Nós precisamos rejeitá-lo e seguir para um alvo. Só existe um alvo. A direção é Deus, o caminho é Deus e a palavra é esse caminho. Jesus é esse caminho, a palavra encarnada que nos faz acertar o alvo e caminhar em direção a Deus. E essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o caminho que nos faz acertar o alvo e ir até Deus. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações. Deus, e aponta mesmo para nós as motivações erradas e a consequência do nosso pecado, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, das imoralidades que existem dentro de nós. E nos livra, Deus, da condenação eterna, nos livra da morte, da separação do Senhor, e nos faz caminhar em vida, em direção ao Senhor e acertando o alvo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.